Olá, estamos de volta aqui com Encontre Soluções para Seus Problemas na Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. Estamos na plataforma da confusão. Não, perdão. Lidando com o inimigo. Dealing with envy. Então, esse inimigo, quem seria esse inimigo? Então, as religiões, elas apontam o inimigo como, o chamam de vários nomes, né? Não vale a pena nem citar aqui, né? Mas, dentro da filosofia védica, esse inimigo, ele é chamado de falso ego. E esse falso ego, ele é obstinado. Ele vai estar sempre testando, sempre colocando a gente em rascadas, sempre buscando confrontar a nossa fé, a nossa sanidade mental, a nossa sanidade emocional e fazer com que a gente se fortaleça para que a gente possa sair da raiva, da confusão, que foram as duas plataformas já estudadas aqui na Bhagavad Gita. Começamos com a raiva, anger, depois passamos para a confusão, confusion, e agora estamos na plataforma lidando com o inimigo. E esse inimigo nada mais é do que o nosso falso ego, que não aceita reclamações, que não aceita críticas, que só quer ser Deus. Né? Na realidade, repito, eu já repeti aqui antes, quando eu escutei a primeira vez do meu mestre autêntico, guru da sucessão discipular da filosofia de Bhakti Yoga, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele disse que nós queremos ser Deus. Por isso que caímos aqui no mundo material. E eu, no momento que eu ouvi, eu fiquei assim, reflexiva, né? Nunca tinha escutado isso, que a gente cai aqui neste mundo material porque a gente quer ser Deus, e a gente justamente quer ser Deus porque a gente quer colocar o falso ego da gente o tempo todo em ação. Então, esse falso ego, ele se expressa de várias maneiras, de várias formas, ele se une à sua mente, ou a mente se une a ele, mente, sentidos e falso ego. Essa é a trilogia do mau negócio, que a gente se envereda por esse mau negócio, né? Então, quando a gente se envereda por esse mau negócio, a gente cai em ilusão e confusão e raiva, e todas essas plataformas emocionais, elas vão trazer para nós o prejuízo da perda da inteligência, porque uma alma em um corpo inteligente não se deixa levar pelo falso ego, não se deixa levar pelo falso prestígio, não se deixa levar por críticas, pelo contrário. Essa alma vai aproveitar esse momento e ela vai entender que ela está aqui nesse mundo material e que ela precisa evoluir nesse corpo material, corpo humano, nesse corpo falível, cheio de misérias, doença, pobrezas e conflitos. E dentro desse processo, essa alma, essa consciência, onde a alma está a nossa consciência acoplada. Que espécie de consciência eu possuo? Que espécie de consciência eu tenho nesse meu dia a dia? Qual é o tipo de consciência que eu possuo? Para que eu não me deixe levar o falso prestígio. Falso prestígio é você querer ser elogiada, né? E muitas vezes, né, a gente diz, mas existe elogios que são verdadeiros. Sim, claro, existem elogios que são verdadeiros. Eu não estou falando do elogio verdadeiro, eu estou falando do falso prestígio, eu estou falando do elogio falso. Então, assim, para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que retirar essas amarras, esses gunas, né? Eu agora há pouco estava ouvindo a música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, e ele diz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que subir aos céus sem cordas para me segurar. E essas cordas, dentro da filosofia védica, são os gunas, que nos prende, que é a bondade, paixão e ignorância. Então, quando a gente se defende o tempo todo, e a gente quer ter razão,
E a gente quer estar sempre especulando mentalmente e cansativamente trazendo reexplicações onde você não tem know-how, conhecimento para falar sobre essas especulações, porque você não tem estudo. Você pode ter títulos materiais, mas você não tem títulos de estudos, de cursos espirituais, principalmente estudar a Bhagavad Gita, fazer um curso com o mestre durante meses ou anos, fazer um curso de Bhakti Yoga, fazer um curso para aprender a cantar o Mahamantra Hare Krishna, porque a gente posta aqui sobre o Mantra Hare Krishna, eu posto aqui sobre o Mantra Hare Krishna, que eu leio no livro Vivendo e Aprendendo com Prabhupada, nossos mestres espirituais. E a gente pensa que cantar os santos nomes de Deus é como cantar qualquer música da MPB. Muitas pessoas não entendem o que é cantar o Mantra Hare Krishna e não têm afinidade, porque isso é, quando a gente lê nas escrituras sagradas, né, quando Chaitanya Mahaprabhu diz que é muito triste quando a pessoa não tem afinidade para cantar os santos nomes, não é que seja triste, mas quando a pessoa não tem atração por cantar os santos nomes, e a gente tem atração por cantar tanta música mundana, sem futuro, que é as músicas da atualidade são sem futuro. Eu, às vezes, paro para ouvir algumas músicas e eu não aguento ouvir nem por um minuto, porque é uma falta de profundidade desses cantores da atualidade. Gilberto Gil, não, meu mestre espiritual, ele gosta muito de Gilberto Gil, e ele diz que dos cantores da música popular brasileira, Gilberto Gil é aquele que mais se aproxima de cantar e de se expressar nas coisas transcendentais. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui nesta abertura? Porque lidar com seu falso ego não é para qualquer um. E evoluir não é para os fracos, já diz meu mestre espiritual. Então, hoje vamos, capítulo 16, verso 19. Com a Guiana Timiranda Siagena Junasa Lakaya, Shakshu Militar Yena Tasmai, Shiguru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual me apresentou a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E a tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências, porque através da ciência sagrada da Bhagavad Gita eu vou diminuir o meu orgulho, eu vou diminuir o meu falso ego, o meu orgulho, a minha luxúria, a minha ira. E vou parar de querer ser Deus e invejar Deus, porque a gente quer ser Deus, a gente quer ter força, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia eternos, e a gente só tem isso temporariamente. Então a gente tem que entender que a gente não é a mente, porque a mente mente o tempo todo. E a mente, ela se apega àquilo que é temporário, e ela fica o tempo todo confundindo a gente, trazendo um monte de barganhas mundanas para a gente se apegar. E a falta de inteligência, a falta de profundidade das almas deste mundo atual é enorme. A gente conversa com as pessoas não têm profundidade, as pessoas só querem falar de prajalpa, que é conversas desnecessárias, ou falar de dinheiro, ou falar disso, especialmente agora no final do ano, é que essas coisas, elas tomam um teor muito maior, porque as pessoas acham que Natal é comer bem, beber bem e dar presentes caros. E na minha concepção, eu acho que todo mundo deveria ir para a igreja de meia-noite celebrar o nascimento de Jesus no coração de cada pessoa. Então, o verso de hoje, o verso 19, diz o seguinte: estamos falando da natureza divina e demoníaca, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 16, dealing with envy, lidando com o inimigo. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens. Eu perpetualmente os arrojo no oceano da existência material, onde assumirão várias espécies de vida demoníaca. O que é que esse verso tem a ver com lidar com o inimigo? Justamente porque aqueles que são invejosos, maliciosos, os mais baixos da sociedade, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem, que são ateus, materialistas, que cultuam o seu falso ego o tempo todo,
que querem ter razão o tempo todo, que são invejosos e maliciosos. Vamos nos concentrar aqui na inveja e na malícia. E aí você pode dizer, não, eu não sou invejoso nem malicioso. Todo mundo é invejoso e malicioso. A gente só não assume, a gente só não tem a veracidade de assumir. Realmente eu tenho inveja de fulano ou fulana, porque fulano tem isso, aquilo, outro. Ou então, quando você malicia, quando você faz comentários sobre a vida do outro, com malícia de dizer fulano fez isso no passado, ciclano fez isso no passado, Beltrano deixou de fazer aquilo, a gente está julgando. Isso é o falso ego, então não tem como a gente se livrar de falso ego se não for cantando o mantra Hare Krishna, servindo a Deus diretamente através de Bhakti Yoga, serviço devocional, estudando as escrituras sagradas védicas e tendo consciência de Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus em 24 horas. E depender unicamente da misericórdia de Deus e confiar plenamente em Deus. Quem consegue executar essas plataformas consegue ter poder sobre o falso ego. E já vai entender quando é o falso ego que fala e quando é sua alma que fala. Porque a gente não sabe discernir. Porque a gente não tem discernimento, porque a gente não tem conhecimento acerca de Deus. Então, aqueles que são invejosos e maliciosos, mais baixos entre os homens, eu quem Deus, Krishna, jogo essas almas, esses corpos, nos oceanos da existência material. É onde a gente está, no oceano da existência material, se debatendo nesse oceano para sair dele e não consegue. Onde essas almas assumirão várias espécies de vida degradada. Por quê? Porque se você passa a vida toda sendo invejoso e malicioso, qual é o futuro que você está dando para a sua alma? Você está matando sua alma com esses tipos de comportamento. Então, inveja e malícia são atos degradados dos homens condicionados. Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada fala. Salve Srila Prabhupada, nosso querido mestre. Indica-se claramente neste verso que o fato de uma determinada alma individual assumir um corpo específico é prerrogativa da vontade suprema. Aí você vê que você não... Nem quando você sai do seu corpício, você tem liberdade para fazer o que você quer e vir no planeta que você quer e assumir o corpo que você quer nas qualidades auspiciosas que você deseja. Por exemplo, nascer numa família rica. Não. Tudo isso é denominado, como diz Srila Prabhupada, é uma prerrogativa da vontade suprema de Deus, Krishna. Talvez a pessoa negativa, escura e sombria não concorde em aceitar a supremacia do Senhor. Inclusive, pode agir conforme seus próprios caprichos, que é o que a gente faz. Mas seu nascimento seguinte dependerá da decisão da suprema personalidade de Deus e não dela mesma. Então, novamente eu digo, não adianta nem tentar, que você não é controlador, nem agora, nem depois, nem nunca será. Porque você está com o livre-arbítrio de você se melhorar aqui e agora. E se você não quiser, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Então, nesse processo, a gente vai entendendo, né, que a alma individual, após a morte, é posta no ventre de uma mãe, onde recebe um determinado tipo de corpo sob a supervisão de um poder superior. E assim se dá o nosso nascimento aqui no ventre das nossas mães. Então, a alma individual, após a morte, é posta no ventre de uma mãe, onde recebe um determinado tipo de corpo sob a supervisão de um poder superior. Na existência material encontramos tantas espécies de vidas. Vamos lá, as espécies de vidas: animais, insetos, humanos e assim por diante. Todas essas espécies são designadas pelo poder superior do Supremo. Elas não são acidentais. Então, você não nasce um gato acidentalmente. Você não é uma aranha acidentalmente. Mas para as nossas mentes, eu fico rindo porque para as nossas mentes limitadas e que não têm inteligência, a gente diz, não, eu não acredito nem que eu sou uma alma neste corpo material, neste corpo humano. Como é que eu vou acreditar que eu sou que existe alma nos insetos,
nos animais, e que elas não são acidentais, elas são karma, né? Quanto aos seres escuros chamados de demoníacos, aqui se diz com toda clareza que eles são perpetuamente postos nos ventres de pessoas demoníacas, e assim eles continuam a ser invejosos, os mais baixos da humanidade. E a gente vê, preste atenção, a classe invejosa, a classe assúrica, chamada de demoníaca, aqui na nossa sociedade, as pessoas que não fazem atos luminosos, que não praticam, não praticam atos luminosos. Preste atenção, liga o Jornal Nacional e preste atenção que lá vai ter vários exemplos de seres assúricos ou demoníacos ou escuros ou não iluminados, invejosos, arrogantes, os mais baixos da humanidade. Essas espécies de homens demoníacos são fadadas sempre a conviver com a luxúria, a violência, o ódio e a sujeira. Gente, isso é muito importante. A gente não tem ideia porque as coisas de Deus são inconcebíveis. Deus por si só, ele é chamado na filosofia védica de Bhakti Yoga de Achintya, isso. Essa é a expressão Achintya, inconcebível. E muitas vezes, quando a gente lê aqui na Bhagavad Gita, os comentários de Srila Prabhupada sobre Krishna, sobre o Supremo, como essa leitura que eu estou fazendo agora, onde ele diz que as pessoas que são não iluminadas, sombrias, escuras, elas são fadadas a conviver com a luxúria. Preste atenção nesse povo aí fora, nesses políticos, nesses presidentes, querendo cada um se assenhorar de um país diferente, dizer, é meu país, eu mando nele, ponto final, e blá, 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 blá. E fora isso, guerra, fome, violência. Se for escrever aqui o que é que tem de positivo e de negativo nesse planeta Terra, a lista negativa ganha, pode ter certeza. Por quê? Porque aqui é um plano intermediário que está misturado, gente do bem com gente do mal. E aí essas pessoas estão fadadas a viver em luxúria, violência, ódio e sujeira. Na sujeira ali, sabe, fazendo um monte de coisa. Perdão que eu me empolgo aqui com a leitura e também no modo da paixão. Mas é isso mesmo, prestem atenção, olhem com seus olhos. A gente não compreende porque a gente só olha para as coisas materiais, a gente só está preocupado com coisas materiais. Por isso que a gente não entende as coisas espirituais. Há muitas categorias de caçadores na floresta que são considerados como pertencentes à espécie de vida demoníaca. Por que caçadores na floresta? Porque se caça bicho, se mata bicho, mata vaca, mata peixe, mata tudo. E aí a pessoa vai fazendo o que quer. Eu caminho aqui na praia e muitas vezes eu vejo pessoas pescando com vara, e aí vem o peixe. Aí eu peço misericórdia àquela pessoa que está ali pescando aquele peixe, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Como Jesus olhou para Deus e disse, Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. A gente não sabe o que faz. E outro dia eu passei, o pescador olhou para mim e disse assim, esse aqui é resistente, esse peixe. Ele estava se debatendo. Imagine você se debatendo para respirar, se coloque no lugar do outro, esse outro não precisa ser a sua família, não precisa ser a pessoa que você ama, nem muito menos um pet amado que você cria em casa, não. Se coloque no lugar dos animais, porque todos são, aqui está dizendo, olha só, eu vou ler de novo. Isso indica claramente que o fato de uma determinada alma individual assumir um corpo específico, o corpo de um peixe, é prerrogativa da vontade de Deus. A pessoa que não entende isso não concorda em aceitar a supremacia de Deus e, inclusive, pode agir conforme seus caprichos, seus sentidos, seu ego, sua luxúria, sua violência. Mas seu nascimento seguinte dependerá da decisão de Deus, da personalidade de Deus e não dela própria. A alma individual após a morte é posta no ventre de uma mãe, onde recebe um determinado tipo de corpo, sob a supervisão de um poder superior.
Por isso, na existência material, encontramos tantas espécies de vidas, animais, insetos, humanos e assim por diante. Todas essas espécies são designadas pelo poder superior. Elas não são acidentais. Então, aqui eu encerro, Lidando com o Inimigo, capítulo 16, verso 19. Para que vocês façam uma reflexão que nascer neste corpo que você tem agora, corpo humano, corpo de carbono, como é chamado, então foi uma decisão de Deus para você que me assiste, para mim que estou falando. Então, o que é que eu devo fazer? Aproveitar essa vontade de Deus na minha vida, que Deus está me dando, e parar de ouvir o seu inimigo, que é o seu falso ego. E saber lidar com ele de forma mais branda. Buscar estar sempre no modo da bondade e não na paixão e ignorância. E assim, você vai conseguir sair desse cativeiro terreno um dia. Ou agora, ou daqui a um minuto. A decisão é de cada alma nesse corpo material. Então, quando você vê um animal, uma muriçoca, que aqui no Nordeste tem muita muriçoca, pense, ali dentro daquela muriçoca tem uma alma. Ela pertence a um grupo específico que foi colocada ali como uma alma. E às vezes é inconcebível a gente entender isso, porque a gente não tem conhecimento transcendental acerca de Deus e de tudo que Ele criou. Mas aqui, nesse momento que nós estamos lendo a Bhagavad Gita, e lendo esse verso, que é muito importante para que você tenha consciência de quem você é, de quem são os animais, e quando você come animal, quando você mata animal, você está preparando sua próxima encarnação, seu próximo corpo. E quando você vive fadada a viver na luxúria, na violência, no ódio e na sujeira, pior ainda. Então vamos refletir neste verso e buscar a iluminação. Não existe outra maneira, não existe outra maneira, não existe outra maneira a não ser cantar o santos mantras, o santo nome de Deus, mantra Hare Krishna. Você só vai saber disso se você cantar. Você só vai saber disso se você estudar. Você só vai saber disso se você se conscientizar. E o livre-arbítrio está nas suas mãos. Porque, como diz meu mestre espiritual, Deus deu os livre-arbítrio para que a gente haja do jeito que a gente quiser. E só resta nos respeitar e se respeitar. Com gratidão, eu encerro mais um dia lidando com o inimigo, encontro soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Gratidão.